Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Gomes, um dos criadores da Sou Saudável, e hoje nós vamos ter o prazer de conversar com a Ana Monteiro. Olá, Ana, tudo bem? Tudo bom, Paulo? Que ótimo. Ana, conta pra gente assim, nós vamos falar sobre o tema hipnoterapia, tá? Isso é um tema ainda em desenvolvimento, muita gente tem muita curiosidade sobre isso, né? Mas antes da gente abordar esse tema com mais detalhes, vamos conhecer um pouquinho da Ana? Ana, conta pra gente um pouco da tua história. É uma história longa. Vamos embora. A minha formação, Paulo, é em administração de empresas e depois eu fiz direito. Então eu fui passando para as atividades, né, que eu desenvolvi na vida. Primeiro eu fui auditora fiscal do Estado. Eu sou natural de Belém do Pará, então trabalhei na Secretaria da Fazenda. Depois eu larguei e fui advogar efetivamente, advoguei 25 anos na área do direito tributário, mas nessa trajetória, sempre que havia alguma questão de saúde na minha família, primeiro foi com meu pai, aliás foi nessa fase de doença dele que eu acabei largando o cargo de auditora fiscal para poder ficar mais próxima dele. E depois, na jornada como advogada, nos últimos 5 anos desses 25 anos, a minha mãe ficou muito doente e eu acolhi minha mãe, comecei a cuidar dela, e foram 10 anos nessa jornada de cuidados com a minha mãe. Nos 5 primeiros anos, eu consegui levar, achei que estava conseguindo administrar, né, porque então eu tinha um escritório de advocacia, tinha uma empresa de prestação de serviços para construção civil, e tinha a minha mãe, e ela não aceitava cuidador. Então, todo lugar que eu ia, podia ser audiência, reunião, qualquer lugar, era minha bolsinha, ela ia junto comigo, né? Então, depois de 5 anos nessa jornada, foi ficando muito complicado, foi ficando muito pesado, ela se cansava muito, eu também, e aí teve um dia, assim, que foi, sempre falo disso, porque me marcou, né? Que o psiquiatra dela me chamou e disse: doutora Ana, você faz assim, você cuida da sua mãe de uma forma que poucas pessoas eu vejo cuidar, mas eu preciso lhe dizer que você precisa cuidar de você. Exatamente. Porque se você não cuidar de você, você vai ficar pior do que ela. E eu, né, a fortaleza, a guerreira, aquela coisa de dar conta de tudo, ouvir aquilo, bateu, mas ao mesmo tempo, eu disse, não é para mim, né? Mas pouco tempo depois, aquela conversa foi um estalo, e eu percebi que eu realmente não estava bem. Ele já tinha percebido, eu não, né? Eu estava já desenvolvendo o burnout. E aí eu me afastei realmente, porque aí eu perdi os 2 prazos dentro da minha atividade jurídica, então eu disse, agora eu já estou começando a causar problema, né? Já estou começando a falhar realmente, então precisei me afastar. E aí me afastei de tudo e fiquei, então, só cuidando dela. A ideia era cuidar dela e de mim, mas acabou que eu fiquei mais voltada realmente para ela, e foram 5 anos ainda. Então, 10 anos, 5 ajeitando tudo junto, ela junto comigo para todo canto, e os outros 5 só com ela. E foi assim que eu vim, inclusive, parar em São Paulo, porque eu já tinha me afastado de tudo, minha filha já morava aqui, e eu vim para cá. Então, nesse período de 10 anos, cuidando da minha mãe, eu não percebi. Depois que ela faleceu, eu fiquei meio... Ela faleceu muito rápido, ela teve um outro AVC, e no dia seguinte ela faleceu. E eu, sinceramente, achava que eu ia ficar velhinha com ela, que eu não ia fazer mais nada, a não ser cuidar dela, e andar de bicicleta, porque eu amo andar de bicicleta, né? E aí eu me vi, então, tendo que viver de novo a minha vida, porque eu estava vivendo a dela. Com certeza. Esse é um processo que a gente nem percebe, na verdade. Não percebe. A gente começa a cuidar, a gente vai transferindo o eixo da nossa vida para outra pessoa, né? Para outra pessoa, e de repente, quando essa pessoa chega a faltar, que a gente sabe que isso vai acontecer, é como se ficasse um vazio, literalmente, não um vazio da vida, mas é um vazio na gente mesmo, porque a gente se abandonou em algum momento, né? Esse é o ponto, você se abandona, né? Você acaba cuidando mais do outro, e você não olha para si. E, bom, aí quando ela faleceu, eu até tentei voltar para o direito, mas não encaixava mais isso na minha vida, eu não queria, foi uma luta interna,
né? Porque ao mesmo tempo que eu não queria, eu dizia, mas o que eu vou fazer? Né? Só que aí eu continuei, então, buscando essa compreensão do que estava acontecendo comigo. Será que eu estou de novo em crise de burnout? O que é isso que está acontecendo comigo? E nessa busca, eu comecei a estudar neurociência, epigenética, física quântica, e tudo isso foi me levando para a área da saúde. Correto. Que, na verdade, eu já estava, porque 10 anos cuidando dela, sim. acompanhando em psiquiatra, geriatra, né? Nessa jornada, quando eu ainda estava atuando como advogada, eu fui diretora jurídica da Associação Brasileira de Alzheimer, para poder me envolver, entender, enfim. E aí caiu a ficha de que eu tinha feito a transição, né? Que você estava migrando para essa área de saúde. Que eu fiz essa migração durante esses 10 anos, de forma lenta, sem perceber. E a vida fez a transação para você, né? A transição para você. Deus foi me levando para esse caminho. Hoje eu percebo isso. Então eu fui buscando cursos, pós-graduação em neurociência, algumas certificações, né? Terapeuta neurovibracional, terapeuta integrativa vibracional, neurobiológica, analista corporal e por último, né? Até agora, que eu adoro estudar, a hipnoterapia, né? A hipnose clínica, porque aí eu uso, na verdade, a hipnose, aí já vindo para essa pergunta que você fez lá atrás, que as pessoas têm muita curiosidade, muito mito, o que é isso? Medo, né? Medo, acho que medo, né? Um preconceito inicial, sem conhecer, falar o que é isso, né? Então a hipnose, ela é uma ferramenta. Ela é um mecanismo, ferramenta mesmo, que é usado de várias formas. O que as pessoas mais conhecem, de modo geral, é aquela hipnose de palco, que as pessoas usam para brincar, para mostrar que a pessoa esquece o nome, esquece o número. Não abre a mão. Várias coisinhas que muitas vezes são, na verdade, reações orgânicas, mas que a pessoa não sabe, e aí você induz ela a achar que ela está fazendo aquilo porque eu estou fazendo, né? Enfim, mas a hipnose que eu trabalho, essa ferramenta, eu trabalho para fins terapêuticos. Então, é uma ferramenta que me permite colocar você num foco e concentração específicos, porque hipnose é isso, foco e concentração. Quando você está vendo um filme que você está ali focado, você não vê nem tua esposa passar, o filho, você está naquela concentração total ali, e você entra na história, você se emociona, você chora, se for filme de terror, você fica com medo, você está hipnotizado. Isso é hipnose. Hipnose é foco e concentração. Em outras palavras, é um estado alterado da mente. E esse estado de hipnose, ele abre uma porta para o subconsciente, onde estão muitas emoções que a gente nem faz ideia. Né? A nossa mente, a gente acha que raciocina, mas na verdade a gente sente, a gente tem emoções, e a partir dessas emoções a gente formula um raciocínio. Inclusive, por exemplo, por isso que a hipnose ela é muito indicada para tirar bloqueios, né? Sim. Porque vai aonde a gente não entende inconscientemente, né? Não entende, não lembra. Às vezes algo que aconteceu na infância, ou mesmo na fase de adolescência ou adulta. Então, às vezes são traumas que têm um impacto, né? Uma situação impactante, ou não, mas que ficou guardado, que aquilo mexeu com você e ficou uma informação. E especialmente, Paulo, na infância, na primeira infância, que é quando a nossa mente está sendo formada, tudo que a gente ouve dos nossos pais, professores, tudo é verdade. A gente não tem filtro quando a gente é criança. Isso que é aquela história do azulejo em branco, né? Alguém está pintando aquilo de alguma forma. Não tem filtro. Então, imagina uma criança que passa a infância toda ouvindo que ela é burra, que ela não sabe fazer nada direito, para com esse menino só me dá trabalho. E essas informações, e tudo é informação, tudo é vibração. Tudo é vibração. Essas informações, elas ficam como verdadeiras no subconsciente. Depois que a gente passa da primeira infância, né, ali pelos 6, 7 anos, a gente cria como o que a gente chama de mente crítica. É como se o subconsciente ele fechasse com uma tampa, vamos dizer assim. A gente começa a raciocinar
por nós mesmos, entre aspas. Mas já com aquela gravação. Exatamente, porque você já começa a pensar por você, mas a base do seu pensamento são as verdades que já foram imputadas em você. Pelo ambiente, pelo medo, pela sua percepção do ambiente, porque às vezes você nem fala alguma coisa com a intenção de chatear, de magoar, ou de ferir, ou de marcar. Mas a minha percepção, a percepção da pessoa é que influencia. Falou comigo aquilo que foi falado, né? Entrou no meu subconsciente de alguma forma, né? E eu até estava vendo isso, Ana, desculpa até te interromper, Imagina. Que uma situação como essa, que tem muito a ver, você acaba desenvolvendo, por exemplo, uma síndrome do impostor, que é aquela questão que você te fala, não, você não serve para isso, você não serve para aquilo, você não serve para aquele outro, e de repente você percebe que você não se sente confortável em nada que você está fazendo. Aquilo virou verdade inconsciente. E aí o nosso organismo, o nosso cérebro, ele tem 3 funções básicas, que é proteção, economia de energia e sobrevivência. Exatamente. Então, para sobreviver, aquilo criou, na primeira infância, as nossas conexões neuronais estão sendo formadas. Uhum. E elas estão sendo formadas à medida que a gente está vivendo e percebendo o ambiente e vivendo essas situações. Uhum. Então, se faz uma conexão neuronal, um caminho de funcionamento, que a gente também chama de crenças, de que você não presta para nada, você não sabe fazer nada, você faz tudo errado. Então, há um registro, efetivamente, daquele caminho neuronal com essa verdade. O teu cérebro, quando a gente é adulto, o meu, de todo mundo, ele funciona poupando energia sempre. E ele vai para o caminho que já está lá. Entendeu? Por que é tão difícil mudar o hábito? Por que é tão... Eu vou começar a ginástica, academia ou qualquer outra coisa na segunda-feira. Aí chega na segunda-feira Não, você pode até ir, mas na terça já não é a mesma coisa, né? Sem a gente perceber, o nosso cérebro está nos protegendo daquela atividade, está poupando energia, porque para mudar uma conexão neuronal, uma forma de funcionar, é preciso muita energia para criar outras conexões. Exatamente. Isso eu posso ser exemplo da academia. Quando você está começando aí na academia, parece que você está escalando uma montanha todo dia. Exatamente. Né? Depois que você passa dessa fase de adaptação, ou da quebra do hábito, de geração de um hábito novo, hoje eu acho falta. Então. Hoje, se eu não vou, eu acho falta. Por quê? Porque criou-se esse hábito novo no lugar do anterior. Exatamente. Então, agora eu acho falta. Mas até chegar nesse ponto, até fazer essa curva, né, a gente fica lutando contra. Então, eu vou até chegar lá. E é legal quando você entende que é assim que funciona, porque tem gente que aí desiste, não vai mais. Né? Mas se você desiste, é a tal da zona de conforto. E muitas vezes, eu sempre falo isso também, quando eu falo em zona de conforto, muitas pessoas falam assim para mim, você tá louca, eu não tô em zona de conforto, eu tô na maior M. Mas não é essa zona de conforto, de um conforto material que você esteja. A zona de conforto, quando a gente fala dentro dessa perspectiva da neurociência, é a zona em que o teu cérebro já aprendeu a funcionar. Isso, é a tal da economia de energia. Economia de energia. Então, ali, mesmo que seja a pior situação, a mulher apanhando do marido, exemplo, sei lá, qualquer coisa. Se ela está vivendo aquilo por anos a fio, existe uma conformidade. Infelizmente, existe uma conformidade de comportamento. Aquilo já se tornou a zona de conforto do cérebro dela. Ela já sabe até a hora que ela vai apanhar, ela já até vira o rosto de uma forma que dói menos. É muito triste isso, mas é a verdade. Sabe? Então, exige muito esforço para mudar aquele comportamento num primeiro momento. Para quebrar aquilo de uma forma, né? Exatamente, para sair da zona de conforto. Olha só. E para quem está nos assistindo, como que funciona para buscar a hipnoterapia? A dor, né, que te leva, ou né, pela dor ou pelo amor, né? Sim. Não, mas imagina, por exemplo, eu tô com a dor, tá? Que nem você deu um exemplo agora bastante forte. Eu tô com essa dor, tá? Como que eu vou buscar a hipnoterapia como uma alternativa, né? Porque eu tô até traçando um paralelo, tá? Para deixar clara a minha pergunta. Quando a gente fala, por exemplo, de constelação familiar, é algo que é bastante antigo também, né? Só que também tem os mesmos paradigmas, as mesmas situações e até vamos chamar de preconceitos, né? E hoje a constelação familiar ela é usada em âmbito jurídico. Sim.
né? Para fazer conciliações e uma série de coisas, para se entender causas e tudo mais. E da mesma forma, a hipnoterapia hoje, ela é considerada uma terapia integrativa. Sim. Né? Então, a busca, por isso, a minha pergunta foi nesse sentido, foi falar como a pessoa se fortalece para buscar a hipnoterapia. Olha, falta muita informação. Isso. Né? Falta muita informação. A hipnoterapia, ela é reconhecida por vários conselhos, conselho de medicina, de odontologia, de psicologia, muitos psicólogos usam, porque ela é uma terapia que age de forma mais rápida. Por quê? Porque vai no subconsciente. Lembra, a hipnose, ela abre uma janela. Depois da primeira infância, a gente fecha o subconsciente com a mente crítica, um fator crítico, né? E para a gente acessar coisas que estão no subconsciente, é preciso abrir uma janelinha nesse fator crítico. E é isso que a hipnose faz. Por isso que é mais rápido o tratamento. Como que a pessoa vai atrás da hipnose? Informação, né? Buscar informação, buscar compreender como é que funciona. Eu tento colocar algumas informações nas redes sociais, eu coloco né, informações nas redes sociais. Tem o Café Hipnótico, que é um evento que eu faço de 15 em 15 dias, gratuito, para fazer essa conexão, para que as pessoas entendam, para quebrar um pouco esses mitos. Né? Então é um momento em que as pessoas que participam desse Café Hipnótico têm a oportunidade de me perguntar o que quiserem a respeito, né? Cada vez que eu faço, eu trago um tema. Esse último que eu falei sobre medo. Sobre medo, né? Já falei sobre procrastinação, sobre dependência emocional, e como a hipnose consegue ajudar as pessoas nessas várias questões que a gente vive, né? Emocionalmente falando. Legal. Então, como buscar? Coloca lá no Google hipnoterapia ou hipnose clínica. Voltando para a questão das várias formas que podemos usar a hipnose, eu trabalho para a questão das doenças, mais especificamente, né? Então, hipnose clínica, eu sou master em hipnose clínica. Então, o que eu faço? Quando você está com uma dor no estômago, por exemplo, você vai num médico, num gastro, e ele vai talvez fazer uma endoscopia, vai olhar o órgão que está doente e vai medicar aquele órgão. Vai tentar tirar o efeito, mas não vai mexer na causa. Eu trabalho de outra forma, que chama-se, né, medicina complementar ou medicina integrativa. Eu vou olhar você como um todo, eu vou investigar, até um colega falou, você é uma detetive da saúde. Eu disse, nunca tinha pensado, mas pode ser. É verdade. Porque eu vou investigar a sua história e entender o que você viveu, qual foi o trauma, e desde a infância, através da hipnose, o que você viveu que tem a ver, que construiu no seu, que chegou a materializar no seu corpo, através do seu fígado, essa dor. Então, eu costumo dizer que eu trato a raiz emocional das doenças. E aí, é muito interessante isso que você falou, Ana, pelo seguinte, esse é exatamente o nosso propósito, que é trazer alternativas, trazer ao conhecimento do maior número de pessoas possível, alternativas que tratem as causas, que entendam o ser humano como um todo, exatamente, que é a chamada forma holística, né? Isso. E a medicina integrativa, o objetivo dela é entender holisticamente as pessoas. Sim. Né? E na nossa plataforma Sou Saudável, os profissionais que estão na plataforma são profissionais absolutamente capacitados e integrativos, com essa visão holística, porque a nossa ideia é justamente essa, é passar conhecimento para que traga solução. Exato. E não para que elimine a dor sem eliminar a causa, né? Exatamente. Porque aí amanhã você vai ter dor de novo, não tem como, né? Exatamente. Né? E Ana, para a gente encerrar, você queria deixar alguma mensagem? Lembrando que todos os contatos da Ana vão estar no final desse vídeo, Instagram, os contatos que ela for deixar estarão no final do vídeo, mas ela vai deixar agora uma mensagem final. Então, eu gosto demais desse assunto, é uma paixão isso, e a mensagem que eu vou deixar para você é assim, olhe para você,
A gente na vida, no dia a dia, na correria, a gente acorda, faz as mesmas coisas, né? Aí entra num automático. Esse automático é o biológico. Mas existe muita coisa que você precisa olhar para dentro de você para entender como você funciona. Busque esse autoconhecimento, que é essa coisa do holístico, do integrativo. Porque enquanto você não entende o que está por trás dessa dor, dessa preocupação excessiva, do sobrepeso, da fibromialgia, enfim, tirando fratura e envenenamento, todas as doenças têm causas emocionais. E se você não olha para isso, se você não se dispõe a olhar para você mesmo, você vai ficar nessa roda viva de só apagar incêndio, só tomar um remédio para melhorar a dor e você vai continuar ignorando e o seu corpo está ali gritando para você, dizendo assim, olha para mim. Então, olhe para você. É isso aí. Ana, muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Olhe para você, busque conhecimento, porque alternativas não faltam para você ter bem-estar. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Ame-se. Exatamente.